Hoje, portanto, eu quero convidar a tua preciosíssima atenção para a leitura do capítulo 2 de Efésios, versículos 1 ao 10. O apóstolo Paulo escreveu assim naquela época: Ele deu a vida a vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos para as nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nos abençoe nesse momento. Mais uma vez, nós estamos clamando a tua misericórdia, para que o Senhor fale de maneira profunda aos nossos corações e que pelas virtudes do teu Espírito Santo o Senhor nos transforme em pessoas melhores nesta noite. Essa é a nossa esperança, no nome de Jesus. Amém. Pois então, meus queridos, como eu disse, nas últimas semanas nós passeamos pela Epístola aos Efésios, terminamos o capítulo 1 e descobrimos quem nós somos em Cristo. Nós descobrimos quem nós somos em Cristo. Nós contemplamos a riqueza da graça de Cristo e nós aprendemos que uma igreja restaurada, uma pessoa restaurada, ela intercede pelas outras. Lembro que quando falei sobre isso, desafiei você a orar pela transformação não só do seu coração individualmente, mas a transformação do coração das pessoas por quem você vinha orando, pelas consequências, pelo entorno das pessoas. Às vezes nós oramos por uma pessoa enferma para que Deus dê saúde. Mas e se essa pessoa é uma pessoa ímpia? Se essa pessoa é uma pessoa desobediente a Deus? Por que nós haveremos de pedir: Deus, abençoe essa vida errada? Então não é mais correto e mais leal a Deus que nós intercedamos diante de Deus para que Ele transforme o coração daquela pessoa? Porque tendo o coração transformado, o nosso entorno se transforma. Se o nosso coração estiver em Cristo, o nosso entorno é também atingido por essa transformação. Na igreja de Filipos, quando Paulo escreve essa carta para aquela igreja, ele leva a igreja a um patamar de compreensão do Evangelho de Jesus, mas neste capítulo 2, ele nos leva agora a uma maior profundidade dos ensinos paulinos a respeito da fé em Jesus. E antes de Paulo nos mostrar como nós devemos viver a nossa vida, antes de mostrar ou antes de nos dar conselhos de como nós devemos viver a nossa vida, Paulo nos lembra de onde Deus nos tirou, porque isso é fundamental. Nós só podemos valorizar a identidade que nós temos em Cristo, nós só podemos valorizar o compromisso
e o sacrifício de Jesus, se nós tivermos consciência de onde é que esse sacrifício de Jesus nos retirou. Porque se não tivermos essa consciência, nós continuamos navegando na crista da onda da nossa arrogância, entendendo e nos convencendo de que nós somos autossuficientes e que nós temos algum tipo de controle. E convenhamos, muitos de nós entendemos que nós temos controle sobre as circunstâncias, principalmente sobre o futuro. Daí vem a nossa ansiedade. Quando nós queremos controlar de maneira muito tola, porque é impossível, as coisas que ainda não aconteceram. E aí fica uma coisa de retroalimentação. Nós tentamos controlar o que ainda não chegou, nos frustramos porque isso não é possível, nos esforçamos mais ainda para tentar controlar o que não aconteceu, para logo em seguida nos frustrarmos mais profundamente ainda, num processo de retroalimentação que não tem fim. Isso nos faz adoecer, isso nos faz ficar absolutamente perturbados e perder a qualidade de vida. Então, Paulo mostra de onde que Deus nos tirou. E por que Paulo faz isso? Não só naquele tempo, mas hoje também, e em todos os tempos da história. Porque é equivocado nós falarmos que nós vivemos num tempo de comprometimento espiritual, que nós vivemos num tempo difícil emocionalmente, espiritualmente. Não, todas as épocas são igualmente difíceis. Enquanto o pecador não entrega o seu coração a Jesus, todas as épocas são difíceis. E por que a Bíblia é tão atual? Porque o pecado é sempre pecado. Pecador era pecador quando Jesus andou sobre a terra, e pecador é pecador hoje. Então a Bíblia é atual por conta disso. Porque a rebeldia a Deus faz parte intrínseca da realidade do ser humano. E a sociedade, por sua vez, tenta amenizar as cores escuras e o cheiro fétido do pecado para anestesiar a consciência humana. Então, o que é ensinado hoje? Que o ser humano só não é melhor porque lhe falta oportunidade. Não é isso? Ah, coitado daquele criminoso, ele é ruim desse jeito, ele é malvado desse jeito, porque ele não teve oportunidade na vida. Ora, mas conhecemos pessoas que tiveram muitas oportunidades na vida e são igualmente más, como Vorcaro e seu time, por exemplo, que é mais oportunidades do que essas pessoas tiveram. E para que usam essa oportunidade? Para praticar o mal que é intrínseco, que é inerente ao ser humano. Às vezes, no nosso tempo, nós dizemos que as pessoas são assim porque não têm mais conhecimento. Se tivessem mais conhecimento, principalmente sobre as Escrituras, não seriam tão más. Ora, meus queridos, mais conhecimento bíblico do que Satanás tem? Satanás viu a Bíblia ser escrita. Se nós conseguimos citar 2 ou 3 versículos de cor, Satanás conhece toda a Escritura de cor. Quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele cita as Escrituras para Jesus. Olha o atrevimento dele. Então, só o conhecimento das Escrituras não significa absolutamente nada. Como não significa absolutamente nada ter um conhecimento profundo das coisas deste mundo. Isso não torna as pessoas melhores. Tem pessoas que inventaram o avião e hoje usam o avião para jogar bomba em cima uma das outras. Então não é o conhecimento que transforma a pessoa numa pessoa melhor. Ah, mas se aquela pessoa tivesse um pouco mais de motivação, talvez ela não fosse tão má como ela é. Tem muita gente motivada, mas motivada a fazer o mal, motivada a desobedecer. Por exemplo, quando eu não estou aqui, eu me motivei ou eu aceitei uma motivação para estar num outro lugar, que eu não sei se é mais interessante, aí depende dos valores que cada um tem. Para alguns é mais interessante e para outros não. Para vocês, por exemplo, estar aqui hoje era mais interessante do que estar em algum outro lugar. Então, só a motivação também não é necessário para mudar. A Bíblia, ao contrário destes diagnósticos que são feitos pela sociedade, se aprofunda muito mais para descrever a vida do ser humano. A Bíblia diz que
que nós não estávamos somente perdidos, que nós não estávamos somente desmotivados, que nós não éramos pessoas que não tivemos boas oportunidades, ou que nos faltou conhecimento, ou quem sabe um pouco de motivação. Não, Paulo é muito claro, ele escreve aqui dizendo que nós estávamos mortos. Mortos. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa. E a boa notícia do Evangelho, quando o Paulo faz essa afirmação que nós estávamos mortos, a boa notícia do Evangelho é que Deus não veio apenas melhorar as pessoas. Deus não veio fazer as pessoas um pouquinho melhorzinhas do que as outras. Não é só isso, não é tão limitado, não é tão curtinho assim não. Deus não veio melhorar as pessoas, Ele veio dar vida. Ele veio dar vida a quem estava espiritualmente morto. Ele veio acordar quem estava espiritualmente adormecido. É isso que é a grande notícia do Evangelho. E por isso o apóstolo Paulo coloca a pessoa de Jesus como figura principal neste processo de transformar pessoas mortas em pessoas vivas de fato. Porque sem Cristo nós estaríamos espiritualmente mortos. Espiritualmente mortos, no versículos 1 a 3. Paulo não suaviza, Paulo não relativiza a realidade do pecado. Paulo não chama como nós chamamos os pecados de falhas. Principalmente nas nossas orações, Senhor, perdoa as nossas falhas. Não, ele não chama o pecado de equívoco, de erro, ele chama o pecado de pecado. Ele não diz que nós éramos pessoas machucadas. Não, ele não diz que nós estávamos confusos. Também não, ele afirma: Ele deu vida a vocês porque vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele nos deu vida porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Não nos nossos equívocos, não nas nossas falhas, nos nossos pecados. E por que Paulo diz isso de uma forma tão contundente? Por que ele nos chama de mortos? Fácil de entender. Porque morto não reage. Uma pessoa morta não reage, não tem vida em si. Eu sei que vocês já participaram de mais velórios do que vocês gostariam de ter participado. Eu já participei de um tanto de outros velórios também. E a pessoa que está ali finada, ela não pode reagir, ela não reage mais, ela não domina mais as suas coisas como antes ela dominava. As suas roupas serão distribuídas, os seus objetos serão distribuídos, o seu patrimônio será dilacerado, porque uma pessoa morta não tem reação em si. Uma pessoa morta não pode mudar a sua condição. Uma pessoa morta está morta, ela não consegue produzir vida por si só. Esse diagnóstico desmonta qualquer ideia, qualquer pensamento que nós temos de autossalvação. Joga por terra qualquer possibilidade que nós queiramos levantar para tentar nos convencer de que nós podemos, por algum esforço, por algum mérito, alcançar a graça de Deus. Não, não é possível. E aí Paulo revela 3 forças que dominavam a nossa vida enquanto estávamos mortos para Deus. Primeiro, e essa é a característica de quem está morto para Deus. Primeiro, nós seguimos o curso deste mundo. Essa é a característica de uma pessoa morta para Deus. Sabe aquela expressão que a gente usa? Mas todo mundo faz isso. Não é mais ou menos assim? Aí eu lembro da minha mãe me falando: você não é todo mundo. Mas a gente diz que todo mundo faz isso. Inclusive alguns pecados
nós dizemos assim: a Bíblia é um livro antigo. Algumas coisas hoje já são normais. E outras coisas nós queremos até acrescentar à Bíblia, como conceitos recentes de machismo, feminismo e qualquer outra coisa assim, que eram estranhos às Escrituras, porque ainda não haviam esses conceitos naquela época. Então a pessoa morta para Deus segue o curso deste mundo. Não discute as coisas de Deus, discute política com muita paixão, discute futebol com muita paixão, mas praticamente nada das coisas de Deus. Defende o Neymar, mas não defende o ministério e o sacrifício de Jesus. Paulo também nos ensina que nós estávamos sob a influência do príncipe da potestade do ar, fazendo aqui uma referência à atuação de Satanás neste mundo. E aprenda de uma vez por todas: Satanás não quer o teu corpo, Satanás quer a tua mente, porque dominando a tua mente, ele domina o teu corpo e a mente das pessoas que estão à tua volta. Essa é a segunda característica de uma pessoa morta para Deus. A terceira característica de uma pessoa morta por Deus é que nós éramos conduzidos pela inclinação da nossa própria carne. Ou seja, nós obedecemos mais aos desejos do meu coração pecaminoso do que aos desejos santos e bons de Deus. Eu tenho raiva daquilo que Deus não tem raiva, mas não tenho raiva daquilo que Deus tem raiva. Eu me alegro com as coisas que satisfazem o meu coração, mas não me alegro com as coisas que alegram o coração de Deus. Eu relativizo a vontade de Deus e coloco a minha vontade, o meu conceito, o meu acho como prioridade acima de todas as coisas. Meu corpo, minha regra. Mas não leio o texto bíblico que diz: vós não sois de vós mesmos, vocês pertencem a Deus e o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas isso não se pode nem falar mais, porque nós precisamos seguir aquilo que nós entendemos como tendência e desejos do meu coração. Eu só não acrescento e nem reconheço que o meu coração seja pecaminoso. Então, o problema do ser humano, como eu já disse nos domingos anteriores, não está definitivamente ao redor do ser humano. Os grandes problemas do ser humano não estão ao seu derredor. Ao seu derredor estão as circunstâncias dos estilos de vida que nós levamos. Como a unha preta é circunstância do carpinteiro, do marceneiro. Como as mãos ásperas é circunstância das mãos de um construtor, de alguém que lida com a construção civil, e por aí afora nas diversas profissões. Então, não são as circunstâncias que estão ao redor. O grande problema do ser humano sempre foi, é e será, até que Jesus volte, o seu interior. O grande espaço de luta do ser humano é consigo mesmo. É entre obedecer a Deus e obedecer aos desejos do seu coração. E isso não é privilégio meu e teu. O próprio apóstolo Paulo já disse isso há 2000 anos. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este acabo fazendo. Foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa epístola sobre a qual estamos meditando hoje, que disse essas palavras. E isso muda completamente, meus queridos, a forma como nós olhamos para nós mesmos e a forma como nós olhamos para os outros. Ninguém chega a Cristo porque é melhorzinho. Ninguém chega a Cristo porque faz as coisas de uma forma mais certinha. Ninguém chega a Cristo porque é mais adequado, porque é mais razoável. Todos nós chegamos a Cristo, chegamos a Deus pela mesma porta.
reconhecendo que sem Deus nós estávamos espiritualmente mortos. Esta é a realidade do ser humano. Sem Deus estávamos espiritualmente mortos. Sem Deus continuamos espiritualmente mortos. Pessoas que têm tudo o que precisa ter, mas espiritualmente é uma pessoa que tem uma vida seca. Isso também acaba por nos impedir de olhar com desprezo para quem ainda não conhece Jesus. Quando nós olhamos para uma pessoa que tem uma vida tortinha, a nossa tendência é dizer: olha lá, se conhecesse Jesus. Mas será que eu conheço Jesus e tenho a minha vida transformada o suficiente para dizer que aquela pessoa tem uma vida menos interessante para Jesus do que a minha? Porque se hoje nós vivemos em Cristo, não é pelo meu mérito. E se hoje você vive em Cristo, não é pelo seu mérito. Não é por absolutamente nenhuma coisa que nós pudéssemos ter feito. É única e exclusivamente pela graça de Deus. Única e exclusivamente pela graça de Deus que nos alcançou. Os versículos 4 a 7 mostram que Deus tomou a iniciativa da restauração. A iniciativa da restauração nunca foi minha nem de vocês. Depois de apresentar esse cenário muito sombrio, o apóstolo Paulo, ele descreve ou ele registra duas palavrinhas, que na minha opinião é a grande virada de página da Escritura, como é a grande virada de tema na Epístola Paulina. Essas duas palavrinhas, mais Deus. Ah, que música extraordinária para o ouvido de uma pessoa que reconhece o seu lugar diante de Deus. Mas Deus. Nossa história, se terminasse só no versículo 3º, acabaria de forma trágica. Paulo descreve até o versículo 3º o nosso perfil. Paulo descreve o raio-x real da nossa alma até o versículo 3º, mas depois ele coloca essa transição extraordinária. Mas Deus. E aí Deus entra em cena para transformar absolutamente todas as coisas. E quando Paulo escreve mais Deus, ele não está escrevendo que Deus age assim porque encontrou alguma coisa boa em nós. Porque não tinha absolutamente nada de bom no nosso coração. Paulo diz que ele é rico em misericórdia. E ele só agiu assim por causa do grande amor com que ele nos amou. Tira totalmente das nossas mãos a pretensão de que nós pudéssemos nos salvar. E por que Deus teria nos escolhido? Porque somos bons? Ou teria deixado de nos escolher porque somos mauzinhos? Não. Ele nos escolhe e nos resgata pelo grande amor que Ele tem, pelo grande amor com que Ele nos amou, quando nós ainda éramos mortos. Percebe essa colocação do apóstolo? Quando nós ainda éramos mortos, Ele nos deu vida em Jesus. E por isso Ele envia Jesus, para que em Jesus nós tivéssemos vida. E aí, se você olhar novamente os versículos, você vai ver os verbos que Paulo utiliza aqui para essa demonstração. Paulo diz assim, que Deus nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou com Jesus. E Ele nos faz assentar com Cristo nas regiões celestiais. Tudo isso parte da iniciativa divina. Esse amor extraordinário de Deus vindo como uma enxurrada para cima da tua vida, uma enxurrada transformadora. Então, o Evangelho não conta a história de pessoas procurando Deus.
O Evangelho conta a história de Deus buscando pecadores. E o próprio apóstolo Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Eu acho que nós podemos nos apropriar dessa palavra, desse termo, dessa expressão também. É Deus buscando os pecadores, dentre os quais eu sou o principal, dentre os quais você é principal. Então, quando você olhar dentro da sua família para as pessoas que estão ao seu redor, não tenta achar defeito nelas. Se convença que no seio da sua família você é o principal pecador que faz parte daquela célula. Se você olhar para o seu coração, se você olhar para a sua vida, como acontece comigo, se eu olhar para o meu coração, se eu olhar para a minha vida, talvez nós chegamos à seguinte conclusão: mas eu já fui longe demais nos meus desacertos. Não tem mais salvação para mim. A resposta de Efésios é muito clara. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso passado. Pastor, mas até aqui, então, pelo que o senhor está falando aí, até aqui eu só fiz bobagem, mas o teu passado não te define. O seu passado não diz quem você é hoje. O teu passado pode influenciar o teu presente, mas nunca pode definir o teu presente. Talvez você diga, como eu sempre ouço, pastor, eu já tentei mudar muitas vezes, mas eu não consigo mudar. E a resposta de Paulo na carta aos Efésios: você nunca vai conseguir mudar sozinho. Tantas quantas tentativas você fizer para mudar a você mesmo, já pode considerar tentativas fracassadas. Você não consegue mudar a você mesmo. A transformação começa quando Deus faz aquilo que ninguém mais poderia fazer: dar vida a quem estava morto espiritualmente. E Deus faz isso com a graça. A graça que nos salva para uma nova maneira de viver. Então, se o Paulo diz lá no começo qual era o perfil de uma pessoa que era inimiga de Deus, como vive ou vivia uma pessoa afastada da graça de Deus, e ele dá as características, obedecendo à carne, obedecendo à vontade do próprio coração, obedecendo à influência de Satanás na mente dessas pessoas. Se este era o perfil, ele também dá o perfil para que você possa olhar para você mesmo e buscar se identificar, se você é essa pessoa alcançada pela graça de Deus. Esses versículos estão entre os mais conhecidos da Escritura. E ele começa dizendo: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Mediante a fé. No outro texto estará escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo elimina qualquer possibilidade de orgulho. Então você não pode e não deve, uma pessoa alcançada pela graça, ela não demonstra orgulho pela sua condição. Ela não diz eu sou mais santa do que aquele. Ela não diz eu sou melhor do que aquele. Isso não faz parte do pensamento de uma pessoa, porque a salvação não é conquistada. A salvação é recebida. Você não pode comprar. Você não conquista a salvação. E se você não conquistou, você não comprou, você não pode perdê-la. Porque não depende de você, não está nas tuas mãos. Deus nos deu nova vida. Ele nos ressuscitou. E essa salvação que não é conquistada e recebida, ela não é salário. Presta atenção nisso que eu estou falando para você. A salvação não é salário. A salvação é presente. A salvação não é consequência de que você tenha uma vida de oração. Vida de oração é dever. Vida de oração é privilégio. Salvação não é salário. Deus não barganha a salvação. Você não tem absolutamente nada que você possa dar a Deus pela salvação. Até a fé necessária para você receber a Cristo como Salvador da tua vida, é um dom de Deus, é presente de Deus.
E Paulo diz que Deus faz isso para que ninguém se glorie, porque o ser humano vai se gloriar em algum momento. Nós sempre nos gloriamos das nossas conquistas, quando nós acertamos. Os nossos erros, dificilmente nós mencionamos, mas certo, uma coisinha só para você ver. A pessoa posta nas redes sociais por 6 meses que acertou aquela coisinha mínima. Porque nós nos gloriamos e nós gostamos de nos gloriar. As pessoas têm necessidade de aprovação e buscam sempre aprovação. Por isso elas têm dificuldade com críticas, elas têm dificuldade com comentários depreciativos, com comentário que não massageia o ego da pessoa. Paulo encerra o assunto no versículo 9. No versículo 9, Paulo encerra o assunto e ele continua: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui está, então, a descrição de como vive uma pessoa alcançada pela graça de Deus. As boas obras. E as boas obras aqui não serão causa da salvação. Você não pratica boas obras para ser salvo, mas você as pratica porque é salvo. É totalmente diferente. E o que é que o Paulo está ensinando aqui como boas obras? Muita gente entende que essas boas obras são coisas assistenciais, são coisas feitas no anonimato, não que a tua mão dá com a esquerda, não deixa a direita saber. Ah, eu ajudo não sei quem, eu não dou o dízimo não, porque eu sou contra o dízimo, eu dou lá no farol a minha verba para a pessoa. Ah, tudo bem, a pessoa vai comprar droga, vai se embriagar ainda mais, mas é um problema dela. Eu não quis ajudá-la no vício, eu fiz a minha boa obra, mas na igreja eu não entrego o dízimo não. Né? É mais ou menos isso que a gente pensa. As boas obras sequer são aquelas que nós entendemos como boas. As boas obras são citadas por Deus. A obra só será boa se ela for validada por Deus, e não aquilo que massageia o meu ego ou massageia o meu coração. Uma árvore não produz frutos para se tornar viva. Ela produz frutos porque ela é viva. Então nós não podemos produzir bons frutos para sermos salvos. Nós os produzimos porque somos. Da mesma forma, quem foi alcançado pela graça começa a viver de maneira diferente. Essa é a questão. Uma pessoa alcançada verdadeiramente pela graça, ela não tem um estilo de vida que ofenda a Deus. Por que é tão difícil isso entrar na cabeça da gente? Começo do capítulo 2. Porque a nossa mente está possuída pelo príncipe da potestade do ar, pelo príncipe deste mundo. Por isso que nós não conseguimos entender. Porque quando nós entendemos que é isso, quando nós entendemos que a graça nos alcançou, a nossa vida, o nosso estilo de vida, as nossas opções, as nossas escolhas, o fruto, o estilo de vida que nós temos, passa a ser de maneira diferente. E veja, nós passamos a viver de maneira diferente, não para conquistar o amor de Deus, não para que Deus goste um pouquinho mais da gente, mas porque nós já fomos amados por Deus. É uma coisa de consequência. O cristão sério, o cristão que está na peleja, o cristão que está tentando crescer, ele sempre pergunta: o que eu preciso fazer para Deus me aceitar? O que eu preciso fazer para me sentir aceito por Deus? Já me perguntaram isso algumas vezes. Como que é sentir? O que eu tenho que sentir no coração para eu ter essa comunhão com Deus? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser: como posso glorificar aquele que já me salvou? Vê como muda a pergunta? O que eu preciso fazer para Deus me aceitar? Transformar isso para: como posso glorificar aquele que já me salvou? Essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião ensina que você tem que procurar agradar a Deus.
O cristianismo ensina que você se preocupa em agradar a Deus porque você já foi alcançado pela salvação e pela graça. A religião tenta subir até Deus como a escada lá da Torre de Babel, por esforço próprio. O Evangelho anuncia que Deus desceu até você. E basta que você abra os olhos para isso. Basta que você perceba isso, que Jesus é teu companheiro diário em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Concluindo, meus queridos, Efésios 2 nos lembrou então dessas 3 verdades que jamais devemos nos esquecer. Sem Cristo, nós estávamos mortos, muito bem, mas Deus nos deu vida por meio da sua graça, muito bem. E agora nós vivemos para refletir essa nova vida através do estilo de vida que nós adotamos, através das nossas obras. Então, não confunda esse boas obras com entregar uma cesta lá para a mesa diaconal. Você pode e deve entregar. A mesa diaconal tem muita gente para socorrer. Você pode fazer isso. Mas você não faz isso somente porque você quer chegar a Deus. Você faz isso e tantas outras coisas porque você é alcançado por Deus. Quero repetir uma informação que eu dei agora há pouco. Se você chegou aqui pensando no seu passado, se você chegou aqui pensando que a sua história, na sua família, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, define quem você é, esquece isso. Pode influenciar você, mas não define. Quem define você é a sua identidade em Cristo. É a identidade que Deus te deu. Lembra que nós repetimos várias vezes aqui o seu sobrenome? Filho ou filha do Deus Altíssimo. Era assim que os seres espirituais chamavam os servos de Deus. Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste nos perturbar antes do tempo. Depois lá com o apóstolo Paulo, Paulo, servo do Deus Altíssimo. Os seres espirituais conhecem quem é filho ou filha de Deus, como conhece quem é impostor, quem é impostora. Paulo não diz aqui que a nossa vida, o nosso passado nos define. Então talvez você ache até que você nunca vai conseguir mudar. A esperança do Evangelho não está na sua força de vontade. E quanto mais você tentar transformar a você mesmo, mais cansado você vai ficar. A história da humanidade mostra que o ser humano não pode transformar a si próprio. A transformação de um coração está no poder daquele que ressuscita mortos. E se ele ressuscita mortos, porque ele não pode transformar o seu coração. Se Deus foi capaz de vencer a morte ressuscitando Cristo, também é capaz de transformar a tua vida. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a esperança de uma vida restaurada. E eu gostaria que você saísse daqui hoje pensando em que momento você percebe que você ainda tenta conquistar o favor de Deus com o seu esforço. Em que momento da sua vida você começa a pensar que a sua autossuficiência pode convencer Deus? Que o teu jejum pode convencer Deus? Que a tua oração inflamada pode convencer Deus? Em que momento ou em que área da tua vida você ainda alimenta este pensamento pecaminoso de que você pode obter o favor de Deus com os teus próprios méritos, como se os teus pensamentos e as tuas ações fossem melhores que a do teu irmão? Gostaria que você pensasse também se há alguma área da tua vida em que você precise lembrar. E veja, não estou falando da inteireza do teu ser, mas áreas da tua vida em que você precisa lembrar que a transformação dessa determinada área da tua vida depende da graça de Deus e não somente do teu esforço. Isso significa que você deve parar
de lutar com seu próprio esforço por esta difícil área da tua vida que você tenta transformar constantemente, e se submeta com mansidão e alegria ao poder transformador de Deus, porque só Deus está no controle de todas as coisas. E eu queria também que você meditasse a partir de hoje, qual é o estilo de vida que Deus tem colocado diante de você como expressão de uma nova vida que você recebeu em Cristo. Queria que você pensasse sobre isso. Se o seu estilo de vida, se aquilo que você faz quando você está sozinho ou no meio de pessoas que não te conhecem, se esse estilo de vida identifica você como uma pessoa que recebeu uma nova vida em Jesus Cristo. São características que acompanham a vida das pessoas alcançadas pela graça de Deus. E que as respostas a estas considerações sejam todas boas, para que você glorifique o Senhor Jesus Cristo com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Amém?